Olá, Luciane. Então aqui eu já tô com o testemunho da Luana Azak de Oliveira. Data de nascimento 5/7/2001, 22 anos, né? Aí chegando nos 22 anos. Vamos então fazer essa observação energética da Terra com o céu, conexão com nosso Deus, conexão com a natureza. Agradecendo a vida, agradecendo o que é mais sagrado, agradecendo a família, o amor, a união, pedindo licença, autorização ao anjo da guarda, com a sua autorização de mãe, para que ela possa ser bem atendida hoje. Vamos verificar, né? Que ela possa estar precisando, energeticamente falando. Lembrando que este é um trabalho com radiestesia, uma ciência milenar, usado pelos homens primitivos até os dias de hoje, onde a gente canaliza as energias que vêm da Terra, que são medidas pela escala Schumann, né? Em relação à vibração do planeta com todo o universo. Agora eu vou transferir o testemunho então da Luana aqui para esse mapa, esse biômetro de Bovis. Bovis era um cientista físico francês que no século retrasado procurou medir essas frequências da escala Schumann da Terra com o uso de aparelhos de radiestesia, assim como as forquilhas para encontrar água, assim como os aurímetros para medir a taxa vibratória de cada corpo, né? Assim como os bastões, né? Vamos ver em relação à energia da Luana, fazendo uma limpeza, entre o subativo e o superativo, agora equilibrando. Os jovens são muito ansiosos, né? Os jovens, eles têm expectativa do imediatismo, querem as coisas para ontem, querem os resultados de uma maneira muito rápida. Ela reserva um pouco a atividade dela para poder usar em momentos especiais, mas não é preciso, ela pode usar toda a vibração vital dela para ter uma qualidade de vida bastante ampla. A Luana tem tido muitos sonhos? Uma agitação noturna? Isso é normal durante essa fase de pós-adolescência. O jovem tem muita expectativa e pouca realização, tá? Então essa taxa vibratória vai ser sempre alta. Vamos ver como é que tá a condição de saúde dela. Meu cachorrinho tá tossindo. Ela, ao que me parece, esteve doente há pouco tempo. Ficam uns resquícios, né, Ela tá fazendo essa limpeza agora. O corpo tá botando pra fora, não sei se é catarro,
Não sei se é estômago, gastrite. Alguma coisa na parte peitoral que ela tá expurgando ainda. Vamos ver depois o que a gente consegue orientar para que ela faça uma limpeza melhor do que ficou no organismo, né? Em relação a esse expurgo que é natural, né? Para recuperação total da saúde e retorno às atividades que ela está acostumada. Então, esse é o biômetro. Vamos fazer uma observação na energia geral dela em relação à saúde. Então, eu gosto muito de usar a chakra terapia com os chakras, para poder enxergar a saúde geral. Porque cada ponto desse colorido, de baixo para cima, são 7 anos da vida que amadureceram, tá? Então, são 7 camadas de processões que nós criamos para poder viver neste mundo, né? Esse mundo é tão bonito, mas a gente precisa ter equilíbrio para poder viver. É mais jovem, cheio de expectativas, é natural que tenha muitas ansiedades, às vezes algumas desilusões. Nós, como adultos, enxergamos as coisas de maneira diferente. Mas o jovem é sempre impetuoso, né? Corajoso, destemido, quer sempre tomar uma iniciativa, às vezes fora da hora ideal. Ok. Ela é muito tímida, anda bastante fechada em casa, não gosta de sair, não gosta de fazer amizade. Vamos dar uma observadinha nisso. Você é uma pessoa criativa, tem expectativa de ganhar dinheiro com criatividade. Emocionalmente ela tá um pouquinho bloqueada, tá se expressando, mas tá magoada com alguma coisa que precisa ser visto, tá? Uma pessoa muito amorosa, chakra do coração, né, que recebe e devolve, mais dá do que recebe. Na verdade, do de baixo é que mais recebe do que dá, né? Faz a troca. Mas o cardíaco é o que mais dá do que recebe. Pouca expressão, ela tá reprimida, alguma coisa tá... Eu não sei se é o luto ou se aconteceu alguma coisa, ou em trabalho, ou em estudo, que ela não gostou e ela não teve capacidade de se dizer contra. É muito importante ela aprender a dizer não, precisa de aconselhamento de mãe aí, tá? Ela não precisa aceitar tudo que as pessoas falam, é muito importante que ela precise se sentir com autonomia, com liberdade e com segurança para dizer não quando ela perceber que a coisa não é boa para ela, quando alguma coisa no estudo, no trabalho, uma parceria não é vantajosa. Peça para ela fazer caderno dos sonhos, tá? É muito bom, vai ajudar bastante. A espiritualidade, ela tá bem, tá? Ela é muito bem assistida, pensamentos bons, apesar de algumas dificuldades que ela possa ter decorrente da idade, mas pensamentos bons, com certeza, tá? Deixa eu anotar aqui, então, que é importante fazer o caderno dos sonhos, tá? Fazer caderno dos sonhos. É como se fosse um diário. Quando ela acorda, ela pode registrar o que ela sonhou, porque é o subconsciente falando, né? Externando alguma insatisfação, alguma coisa assim. Tá? Aqui então, vou dar mais uma olhadinha no chakra básico. Aí, durante essa organização dos chakras, os pontos energéticos de energia. Isso aqui vem da filosofia oriental, tá? É milenar, muito antigo, muito antigo. A medicina Ayurveda trabalha muito com isto. Trabalha muito com a harmonização dos chakras através do uso de ervas, da cromoterapia,
tá? Que aí são algumas linhas aí que a gente trabalha, né? Com aromaterapia. Aqui já me apareceu que ela já conseguiu harmonizar, tá? Esse círculo grande que é feito no sentido horário significa que houve harmonização dos chakras durante esse atendimento aqui, tá? Essa orientação, tá? Isso é importante. Mas me preocupa o expurgo que ela tem no peito, não sei, como eu falei, não sei se é catarro, não sei se é uma parte gástrica aí que precisa de apoio. Agora, a parte gástrica geralmente tem a ver com a comunicação, né? Porque entra e não sai, também não flui. Então tem um bloqueio aqui, ó, que é uma parte assim do dia a dia dela que ela precisa aprender a se expressar para não ficar se incomodando e ter problemas estomacais, tá? Aqui, esse aqui é um relógio, como ainda não tem nada para ser medido, então vou deixar esse relógio do lado. Vamos investigar se ela tem algum conflito, algum estado emocional bloqueado, né, que precisa de ajuda. Deixa eu ter bem amplo. Vem em relação à saúde, não pede nada. Em relação a relacionamentos, alguma coisa associada mais complexa. Em relação ao profissional, tá aqui entre vítima de preconceito e assédio moral. Tá, eu não conheço nada da história da Luana, eu não sabia nem da existência dela. Tá, vítima de assédio moral tá dando aqui. Vamos aqui colocar em relação profissional. Entrou aqui como profissional, vítima de assédio moral. Às vezes o que a gente entende como natural vendo de fora, quem está dentro de uma situação, uma piadinha mal colocada, um gracejo, assim, em que só ri quem fala, acaba sendo suficiente para se transformar num assédio moral, para deixar a pessoa instável, pessoa triste, desequilibrada. Na vida pessoal também tá tranquilo, não tem nada que desabone ali. Agora, o assédio moral ali ainda reverbera aqui no pêndulo, tá? Verifique, eu não sei se ela estuda ou se trabalha, se ela está sendo assediada, mas você tem que perguntar de uma maneira bastante sutil, porque às vezes nem ela mesma está percebendo o que está acontecendo e acaba somatizando com um problema de gastrite, um problema gastrite nervosa, né? Ou algum problema respiratório que pode estar associado a essa frustração, porque toda frustração causa algum tipo de resposta, né? Agora, quando a resposta não é consciente, é pior, porque é o corpo falando. Quando o corpo somatiza, porque a situação já está bem adiantada, e para se transformar em doença é muito fácil, é muito rápido. Vamos ver qual aconselhamento. Qual aconselhamento? Amar a si própria. Tem mais um nome que eu vou confirmar daqui a pouco. Amar a si própria. Às vezes ela tem referências de pessoas que não se importam com as coisas que são ditas, mas ela se importa. Ela se importa com o que as pessoas falam para ela. Então ela precisa aprender a ser mais auto-amorosa, menos autocrítica, para poder ser melhor, tá? Passar por cima dessas pessoas infames que falam bobagem sem pensar, desrespeitando a pessoa dos outros. No início tinha me apontado aqui, aproveitar o tempo para se conhecer. Vou acrescentar aqui, que eu acho importante. Aproveitar o tempo para se conhecer. Então aqui são dois conselhos fundamentais, extremamente importantes para uma moça aí de 22 anos, a caminho de 22. Vamos ver qual terapia mais indicada no caso dela.
Eu não gosto de coisas pesadas nessa idade. Tá, mas a gente pode fazer essa investigação sem problema nenhum. Algo que revele preocupação com a autoestima. Não existe nenhum tratamento assim que seja aqui, a auriculoterapia. Eu não trabalho com auriculoterapia, posso indicar uma amiga de Curitiba aqui que é da medicina tradicional chinesa. Se quiser fazer auriculoterapia seria legal. Explorar uns pontos da orelha é sempre bom para poder estimular ou reabrir caminhos que estavam fechados, né? Em relação aos problemas dela, vamos ver se a gente consegue identificar o que está causando mal-estar. Ela tem preocupação com o dinheiro, então uma das coisas que aponta aqui é que ela tem preocupação com dívidas. Novo relacionamento. Às vezes mudança de emprego. Então aqui apareceu essas 3 coisas como problemas. Então, preocupação com dívidas, preocupação com mudança de emprego, que tem a ver uma coisa com outra. Também novo relacionamento apareceu. É preciso verificar também que às vezes o assédio que ela está sofrendo não é nem no trabalho nem nos estudos, pode ser no relacionamento novo. Se existe um relacionamento novo, é bom vigiar e aconselhar. Aconselhar bem por fora, indiretamente, como quem não sabe o que acontece, é interessante, é importante, tá? Aqui o mesmo gráfico, só que de uma maneira diferente, mas vamos ver aqui. Em relação à saúde, não custa olhar de novo. Alguma preocupação em relação à paternidade. Preocupação, então, também com paternidade. Esse item. Mas não tem nada específico aqui, nada. Esse gráfico é igual ao outro. Mesmo assim, vamos fazer uma nova investigação aqui. Se existe mais alguma coisa. Quando a pedra, o pêndulo da pedra, gira no sentido anti-horário, ele está fazendo uma limpeza. É nesse momento que os chakras se reorganizam, que a pessoa consegue se harmonizar energeticamente com ela mesma. É muito importante combinar estilo de vida com alimento saudável, porque nós somos energia, né? Nós somos a energia que nós consumimos. No caso dela, talvez seja interessante também dar uma olhadinha na alimentação. Se está comendo direitinho ou se está comendo bobagem, né? Porque comer bobagem é tão bom, a propaganda é tão forte, né? Aquele saborzinho de sal é tão agradável, de açúcar é tão agradável. Esse gráfico aqui é o mesmo do outro, tá? Que fala aqui de violência urbana, assédio, então. É o mesmo gráfico. Deixa eu avançar aqui.
Vamos às indicações. Aí eu quero consultar os vícios, acho importante. Que os vícios podem ser manias, né? Não necessariamente os vícios são vícios, drogadição, essas coisas não. Existem, por exemplo, falar dos outros é um vício, né? Então é um vício que precisa ser combatido. A fofoca destrói vidas. Tem pessoas que precisam, sentem necessidade de falar dos outros e na verdade é apenas um mau hábito. Não é o caso da Luana, mas ela pode também estar sendo vítima disso. Eu não sei se ela está tomando medicamento, que está dizendo reduzir a toma de remédios, mas como eu falei na outra orientação, tá? E como terapeuta a gente não faz consulta, a gente faz orientação. Então aqui, ó, reduzir a toma de remédios. Se ela estiver tomando o medicamento por conta própria, então é bom rever a quantidade e o remédio, tá? Se ela estiver tomando medicamento através de um médico ou alguma orientação clínica, só pode parar de tomar os remédios com orientação desse mesmo profissional. De hipótese nenhuma, nenhum terapeuta holístico pode orientar para abandonar tratamento, tá? Todo tratamento que está sendo feito deve ser interrompido a pedido do próprio profissional que indicou, ou um profissional da área análoga, vamos dizer. A pessoa faz tratamento com um psiquiatra, mas aquele psiquiatra não vai atender mais pelo plano de saúde. Então, outro psiquiatra vai avaliar a condição do paciente e o medicamento, tá? E o terapeuta holístico ele não pode se envolver nessa parte. Então, não há como indicar para ela parar de tomar medicamentos que sejam pertinentes a um tratamento onde um profissional qualificado indicou, tá? Mas é possível conversar com esse profissional, se for o caso, para reduzir dose, alterar o medicamento, assim por diante. Tá? Acho que aqui nessa parte das indicações, a Luana tem isso em relação aos medicamentos. No mais, o pêndulo não está indicando nada com vigor, assim, que seja relevante. É claro que dormir no horário adequado, tomar mais água, né, respirar ar puro, isso tudo tem a ver com as condições físicas positivas, melhores da pessoa. Eu quero consultar aqui, então, os vícios que eu disse que ia fazer. Aqui eu tenho a selenita, né, para purificar as ondas vibratórias que chegam para a Luana e que emanam aqui neste gráfico. Possui vícios. Fazendo limpeza. Vou começar aqui. Ó, aqui tá indicando calmantes, remédios em geral. Não sei se tem alguma curiosidade com esse tipo de objeto, né? Então, em relação aos vícios ou aos hábitos, não estou indicando. Você percebeu que eu passei o pêndulo pela segunda vez, ele antidepressivo. Tinha dado remédios em geral, calmantes, e depois entrou em antidepressivo. Tá? São coisas. Então, verifique em relação. Insiste-se aqui em relação a remédio. Eu não sou infalível, né? Eu sou um ser humano, eu estou apenas recebendo aqui a taxa vibratória e estou reproduzindo para você o que está sendo indicado. Né? Então, que ela teria, no caso, a Luana, mesmo muito jovem, deve ter uma curiosidade com remédios,
Isso não pode virar um hábito, né? Então, isso é importante observar, né? Calmantes, remédios em geral, antidepressivos, até aparecer. Antidepressivos. A mídia anda tão bandida ultimamente que quem não tem depressão fica, né? Até por uma questão de autossugestão. Então é muito importante ter um olhar específico para ela, para que justamente ela abandone alguns hábitos nesse sentido. Indicações, mais indicações, vamos ver se tem mais alguma coisa que ficou para trás, né? De repente aí tem mais alguma outra sugestão aqui. O gráfico tá fazendo leitura, está sendo lido, o pêndulo está harmonizando. É como se jogasse tudo de bom para ela. Isso é muito bacana. A natureza é sábia, né? Os jovens são o nosso futuro e o nosso presente, então a gente tem que cuidar bem deles para podermos ter em quem confiar, né? É muito importante ter em quem confiar. Isso é fundamental. Vamos lá, vamos ver aqui mais. O que mais que nos interessa? Vamos ver se ela tem alergia a alguma coisa, que pode estar alguma coisa mexendo na saúde dela. Um desconforto, causando um desconforto, até mesmo uma fobia. Isso pode acabar interferindo no bem-estar. Pesquisando, pesquisando. Jovem gosta de experimentar um monte de coisa, né? Então, às vezes a gente precisa estar atento se tem alguma coisa que faça mal para ela, mas a princípio não tem nada. Tá tranquilo. Aqui não tá apontando nada. Se tem alguma coisa, ela já soube controlar. Então, se tem alguma coisa, ela já soube controlar, isso, o que é bom. Tá indicando levemente ali açúcar, mas é uma coisa meio que comum, né? Intolerância a açúcar. Intolerância ao açúcar. Eu vou perguntar para você investigar também, que geralmente quem tem intolerância a açúcar ou é pré-diabético, né, tem questão de insulímica, ou pode ter ovário policístico, síndrome do ovário policístico, tá? Então faça essa investigação daí, tá? Que é importante, porque com 20 anos já se trata muita coisa. Já é possível tratar muita coisa, tá? Causas físicas, você não me falou de nenhum mal-estar, né? Eu entendi, assim, mal-estar psicológico, mal-estar emocional, talvez. Um desconforto. Não vi nada. Causas espirituais. As causas espirituais não é questão de assédio espiritual, encosto, essas coisas, não. É a questão do estado de espírito mesmo geral, falta de oração, falta de um rumo, né? Uma crença específica, né? Exercitar a fé, praticar caridade, essas coisas são importantes para a vida espiritual da pessoa. Isso é fundamental, né? A Luana pode se beneficiar muito, conhecer pessoas boas a partir dessas práticas. Aqui tá dando que ela tá ferida, esse tal de... existe uma expressão aqui, rombo na aura. O que significa isso? Alguém magoou ela muito fortemente e ela não tá sabendo se defender. Então, uma boa mãe tem que falar assim, ó, filha, manda essa pessoa pra cucuia. Tá? A palavra de mãe tem mais poder do que o pêndulo aqui. Então, se tiver alguém que ela não tá tendo coragem de mandar chupa-prego, então essa é a hora. Tá? Dê apoio para ela, para que ela possa, de repente, se desenvolver, deve estar envolvida com alguém aí, amizade, ou namorado, não sei.
Que é uma pessoa que está enchendo a cabeça dela de argumentos para ela desenvolver baixa autoestima. Então tem que mandar essa pessoa catar coquinho, tá? Tá indicando um pouquinho de depressão aqui. Esse desajuste, esse rombo na aura é uma decepção de um sistema que ela não tá conseguindo se desligar. Tá? Então nesse caso ela precisa de conselho e amor de mãe. Amor na família, dá muito apoio, a pessoa não procura mais nada fora. Aqui tem uma indicação, está fazendo uma organização entre divórcio, casamento e vítima de assédio sexual. Então aqui o pêndulo está fazendo uma limpeza e está indicando esses 3 itens. 3 uma vez só. Então ela precisa ou denunciar ou aprender a falar não. Essa pessoa que está assediando ela precisa tomar uma boa lição. Um não bem redondo no meio da cara já é uma coisa ótima. Tá? Se for realmente uma questão de assédio, uma pessoa de outro sexo, pode ser até mesmo, vamos dizer, eu não sei, que eu não conheço a realidade, mas vamos falar, as mocinhas hoje em dia, elas arranjam os namorados, e os namorados são os mimadinhos da mamãe, né? Eles querem tudo na mão, são ofensivos. Então essa pessoa, ela tanto pode ter uma intimidade, como também pode estar assediando sexualmente, né? Botando as meninas aí de autoestima alta para autoestima baixa. São homens covardes, né? Homens que não têm noção de respeito e não têm noção nenhuma sobre o que é ser homem, ter hombridade. Então isso é muito importante. Se for uma situação dessa, às vezes ela não gosta o suficiente para ficar com a pessoa, mas ela fica por inicialmente piedade, ou ela dá essa abertura, pode ser até um amigo, não precisa nem ser amigo de verdade não faz isso, né? Mas vamos dizer que seja. Se uma pessoa põe ela para baixo, e pelo que parece que seria uma pessoa do sexo oposto, pessoa do sexo masculino, ou em razão muito forte desse sexo masculino, então é importante que ela sinta firmeza para poder descompensar disso daí, né? Tirar a realidade, trazer a realidade à tona, ela perceber que ela não tem culpa nenhuma e que ela não tem que ficar ouvindo bobagem de ninguém, tá? Que trauma não tem questões de infância que são naturais, né? Todo mundo tem um momento, alguma queixa para fazer, alguma insatisfação, mas tudo isso é resolvido na própria fala dela, então não chega a formar trauma. Trauma é quando a pessoa não consegue se expressar e carrega pelo resto da vida. Aqui histórico de atendimento. Vamos ver aqui se... que é uma ficha, né? Estava aqui no meio porque eu usei o outro modelo, eu achei mais interessante usar o outro modelo que eu gosto mais, que me dá mais liberdade. Ali já é uma ficha para um atendimento mais intenso, quem está com um problema muito sério de saúde, questões aí que mexem com a parte física mesmo, né? Que desenvolve tumor, essas coisas ali. Então é uma ficha mais acompanhamento clínico, mais direcionado a pessoas hospitalizadas. Então ali não é o nosso caso, graças a Deus, né? Aqui está dizendo que ela está com problema com protozoários. Seria interessante ela tomar o Anita, né? Aquele desverminante. O Anita, que diz que tem um espectro maior. E ele pode fazer esse saneamento melhor no corpo dela. Tá? No mais, está tudo bem. Essa questão dos protozoários com a baixa imunidade, que eu não consigo identificar bem ao certo, se é uma relação de catarro ou se é uma questão de gastrite, pode estar associado, tá? Porque alguma infestação desse tipo de animais, não é animal, não é a palavra correta, porque isso aqui é do reino moderno. Tanto vermes, quanto bactérias, quanto protozoários, quando eles têm uma contaminação no corpo da gente, em especial no intestino, eles mudam o comportamento da gente, tá? Isso é cientificamente comprovado, tá?
Então, se ela puder tomar o Anita, eu não vou transcrever porque eu não sou médica, mas o Anita a gente compra sem receita na farmácia. Eu comprei também pra mim, vou tomar. Tô esperando o mês sem a letra R pra tomar esse desverminante, né? Então, de repente, ela pode programar também pra ela isso aí. Isso é importante. Pra todo mundo é importante, né? A única questão é que ele é um pouquinho mais caro que vermectina e tal. Mais caro que os outros desverminantes. E isso é importante para manter a nossa saúde, né? Nossa saúde do corpo, saúde da mente. E aqui vamos usar a aromaterapia para poder liberar pontos energéticos que possam estar bloqueados dentro do cérebro, no sistema límbico, que é o sistema das emoções, que vai interferir no movimento energético inicial do nosso corpo, né? Que tem a ver com o sistema simpático e parasimpático. Quando nós tomamos um susto, por exemplo, nós prendemos o ar, arregalamos os olhos, enfim, tem toda uma resposta neurológica que acaba interferindo dentro da nossa saúde, de uma maneira ou outra. Tá? Aqui tá fazendo limpeza. Vamos ver. O que tá pedindo para ela aqui é eucalipto, tá? O eucalipto ele vai ser bom para massagem, vai ser bom para respiração, vai ser bom para relaxar. Ele também é um bom repelente, inclusive. Você tá pedindo eucalipto. Pode ser interessante, tá? O eucalipto realmente é algo excelente. Pessoalmente eu conheço vários óleos, eu devo conhecer assim da miscelânea que eu trabalho, eu devo ter passado os 38 óleos, 40 óleos por aí. Não vou arriscar falar 50 óleos, são mais de 100 óleos que as linhas têm, né? Então, o eucalipto já me fez algum benefício. Eu costumo diluí-lo um pouco de óleo de massagem ou em creme hidratante mesmo e passar pelo corpo. Aí eu já faço também a minha aromaterapia, né? O terapeuta está sempre se tratando, é muito importante para a gente manter a harmonia física, né? Mental. Quando a gente está falando de aromaterapia em especial, como terapeuta, a gente está falando dessa harmonia. Muito importante manter essa harmonia aqui, tá? Então, tem óleos essenciais que a gente pode ter em casa como primeiros socorros, né? Laranja doce é um bom detox, alecrim para dores, inflamações é muito bom, né? O eucalipto também é muito bom nessa parte. De repente, pode auxiliá-la com essa questão aí de expurgo. Ela está expurgando alguma coisa. O eucalipto pode ajudar nesse expurgo aí, tanto por questão física quanto por questão mental, emocional e espiritual, no sentido de sentir-se bem consigo mesma, né? Em relação à sua elevação, ao seu pensamento. Tô puxando. Ok. Então, para hoje, eu teria isso, tá? Então, deixa eu só anotar aqui. Uma sugestão, fica a teu critério. Se tiver correto, que ela precise fazer algum tipo de expurgo, porque nós não conversamos nada, no texto ali não tem nada específico. Então, se a Luana tiver alguma coisa e você achar necessário fazer uso do óleo essencial de eucalipto, daí eu acho que tem, tá? Daí a gente vai conseguir aí dar prosseguimento a uma nova abertura, né? Alguns conselhos, algumas palavras de otimismo, né? Pessoa muito jovem tem que aproveitar a vida com saúde, saúde mental, saúde no coração, saúde em todos os sentidos. Tá bom, Luciane?
Um abraço, muito obrigada. Até. Tchau.